Titular da pasta da saúde, Luiz Henrique Mandetta, usou uma entrevista à TV Globo na noite de ontem para atacar o presidente Jair Bolsonaro e fazer o jogo dos governadores. Ele disse no domingo que, abre aspas, o brasileiro não sabe se houve o ministro ou o presidente da República sobre a situação do coronavírus. No sábado, segundo alguns veículos, o ministro avisou a equipe dele que evitaria participar de eventos com Bolsonaro. Aspas para Mandetta. O presidente olha pelo lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio e proteção à vida. Segundo a Folha de São Paulo, a entrevista de Mandetta fez ele perder parte do apoio que tinha no núcleo militar do Palácio do Planalto. E nesta segunda-feira, questionado por jornalistas sobre a fala do ministro, o presidente afirmou que, abre aspas, não assiste à Globo. Em conversa com líderes religiosos ontem, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, parece que o vírus está indo embora. No final de semana, ele voltou a usar o Twitter para criticar as medidas de isolamento social como forma de conter a pandemia, aspas. Além do vírus, agora também temos o desemprego, fruto do fecha tudo e fique em casa, ou ainda o te prendo. Portanto, a tensão continua alta, a temperatura começa alta nessa semana. Você que está nos assistindo tem aí o Twitter do presidente Jair Bolsonaro. Augusto Nunes, vou começar então com você, depois o Zé traz um pouco dos bastidores de Brasília. Eu acho que é o único país que tem assistido a tantos desentendimentos entre integrantes do mesmo governo e entre governo e oposição e também entre oposicionistas e oposicionistas. Eu acho que é hora, está mais do que claro de que é chegada a hora, ou passou da hora, tomara que não tenha passado, de todo mundo entender que é fundamental fazer ao mesmo tempo o combate, travar ao mesmo tempo o combate à epidemia e o combate que vai salvar o Brasil da falência financeira. Não há discordância quanto a isso. Então, eu acho que essas discordâncias surgidas agora, elas são adjetivas, né? Não são substantivas. Aí. Seriam substantivas se houvesse os que só pensam na economia e os que só pensam no combate ao desastre sanitário. Já não é assim. No último pronunciamento, o presidente Bolsonaro disse que dá a mesmíssima atenção à crise na saúde, à crise provocada pelo coronavírus e aos danos causados à economia. O ministro Mandetta, nessa entrevista, ele dá a entender que o presidente Bolsonaro só pensa na economia. Não é justo. É verdade que o presidente Bolsonaro desmente as próprias preocupações quando provoca aglomerações ou confraterniza com um grupo grande de pessoas, porque ele se arrisca a ser, por exemplo, acusado de ter infectado alguém, tá? Ou de sofrer uma infecção qualquer. Não é hora de se expor a isso, mas eu acho que, sobretudo, é o momento de agir com mais grandeza e com menos preocupações com o próprio destino político. É evidente que o ministro Mandetta, que sempre foi um político também, ele é médico, mas ele foi deputado federal, ele tem pretensões políticas, ele pensa em ser candidato a governador. É importante deixar tudo isso para depois e tratar de agir com eficiência neste momento, cada um no seu papel. Há sinais, sim, de que a pandemia, na pior das hipóteses, está aqui com essa curva sendo achatada. Há uma queda evidente no número de mortos em São Paulo, por exemplo. Estava em 50, a semana oscilou para entre 50, 60 e pouco, 50, agora baixou para 20, está mais ou menos em torno de 20 nos últimos 3 dias. Isso dá uma esperança. É importante levar isso em conta, não para abandonar todos os cuidados, mas para entender que, como os bons resultados estão surgindo, é hora de aperfeiçoar e intensificar o combate à pandemia para que a retomada dos negócios se dê com mais
uma velocidade mais satisfatória. Parece que há consenso sobre isso. Se há consenso sobre o essencial, é hora de procurar, repito, esquecer brigas secundárias, divergências secundárias, e é hora de todo mundo se unir em torno do principal. Qual é o principal? Vamos combater simultaneamente as duas ameaças. Perfeito, Augusto. Zé, então, as suas primeiras considerações. Pois é, olha, Augusto e Silvio, um livro escrito há mais de 2000 anos, chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu, acabou sendo adotado para as relações pessoais, em negócios, em gestão, né? Era um tratado sobre a guerra, mas a guerra é aquela guerra tradicional, mas os conceitos são tão bem elaborados que servem para o dia a dia. E nele tem uma frase que eu gosto muito, muito. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem luta. E é isto que deve mirar neste momento o governo e o ministro da Saúde. Eu digo governo e ministro da Saúde porque não parece a mesma coisa. A entrevista de ontem do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, surpreendeu o presidente Jair Bolsonaro, auxiliares próximos no Palácio do Planalto que apagaram recentemente o fogo naquela história de demite ou não demite, e líderes no Congresso Nacional. Não houve surpresas por parte de um grupo ali muito importante de lideranças no Congresso Nacional que dão sustentação ao ministro. Principalmente esse grupo que o indicou, que é o grupo ligado à saúde, que é a bancada da saúde no Congresso Nacional, lê-se bancada da saúde privada. Este grupo defende muito a saúde privada no Brasil e teve a força de indicar, de emplacar o ministro da Saúde. Não é novidade, aqui nós já falamos de que não é bem assim, de que a esplanada é livre e solta e que o presidente nomeou todos tecnicamente. Esta é uma indicação técnica, não é uma troca política nem para ganhar dinheiro. Assim como a ministra Tereza Cristina foi indicada pelo grupo ruralista do Congresso Nacional, os deputados da chamada bancada ruralista. Pois bem, esse grupo esperava essa posição. Mas o que assusta na entrevista é a postura do ministro, dando um puxão de orelhas no presidente da República e dizendo que é preciso fazer uma unificação do governo. É preciso unificar o governo, mas a linguagem do governo é unificada pelo presidente da República, pelo comandante, e não pelo ministro da Saúde, que tem que definir o que o presidente deve ou não falar. Isso os jurídicos gostam muito de usar, é como se fosse o rabo balançando o cachorro, não o cachorro balançando o rabo. Então, diante desta postura do ministro, e dificultou muito a permanência dele na esplanada dos ministérios. Por outro lado, a entrevista foi dada no Palácio das Esmeraldas. É o palácio sede do governo de Goiás, do agora adversário do presidente, Ronaldo Caiado. Há também o lado político. O DEM está criticando o governo por esta instabilidade. E chamou às falas o ministro Onyx Lorenzoni, que é do DEM, e que vazou aquela conversa com Osmar Terra lá, de que, se fosse ele, demitiria o ministro. São colegas de partido. Mas veja bem, hoje a situação de Mandetta amanheceu diferente. Perdeu, sim, Silvio, apoio entre grupos próximos ao presidente Jair Bolsonaro e entre militares. Agora há pouco o presidente participou do Ministério da Defesa de uma reunião muito importante sobre avaliações do coronavírus no Ministério da Defesa, com os comandantes militares. E lá não tinha outro comentário. E as lideranças do governo no Congresso dizem o seguinte, que o ministro ultrapassou as fronteiras. O líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, chega a dizer de que ninguém é insubstituível. Isso é verdade, ninguém é insubstituível. E aí ele diz que o presidente é que tem que definir, porque tem as linhas gerais. Afinal, o presidente tem informações do Ministério da Saúde, da Economia, da Justiça, dos militares que estão ali no dia a dia, né? Então ele tem mais informações para tomar essas decisões. Então é sim um momento diferente para o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e a grande complicação é que ele conta sim com o apoio de líderes importantes e também com a cúpula do Ministério da Saúde. Esta é a realidade por aqui.
Ô Zé, só pra gente arrematar, na tradicional coletiva diária, né, que as autoridades da União, os ministros prestam ali diariamente, o ministro Luiz Henrique Mandetta não estava hoje no meio da tarde nessa entrevista. Estava o ministro Sérgio Moro, da Justiça, e a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Seria mais um sinal ou não? Esse é o estupim da crise. O presidente quer mudar esta fórmula, este formato de anúncio diário desta tragédia. Morreram tantos, vamos atingir a meta de não sei quanto. O governo não está gostando disso e quer modificar isso aí, dar outra cara, dar outro formato a esse anúncio. E isso não agradou o ministro Henrique Mandetta e foi isso talvez que o tenha levado a dar essas declarações. Durante a entrevista, ele chegou a dizer, né? Ele acredita na linha de que o vírus não está indo embora, como falou o presidente, mas de aumento, e disse que os piores momentos serão mês que vem, maio e junho. E aí ele disse, qualquer que seja o ministro, ou eu ou outro, admitindo a possibilidade ali de sair.